Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 13. Vamos falar sobre os critérios para aromaticidade, a regra de Huckel e a teoria dos orbitais moleculares aplicada aos compostos aromáticos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre as formas de ressonância, certo? Então, nós temos aqui, primeira coisa, essa setinha, gente, de dois lados, de dois sentidos, ela é específica para ressonância. Não confundir essa seta com aquela seta do equilíbrio químico, que é uma para a direita e outra para a esquerda, tá bom? Então, veja só, uma ligação simples, ela tem 1,47 angstroms e a dupla 1,33. Só que no benzeno, todas as ligações têm um valor intermediário de 1,39. Então, o que quer dizer? Que as ligações no benzeno não são ligações simples, mas também não são ligações duplas. São ligações híbridas, né? É uma mistura da ligação simples e da ligação dupla, ok? Ela não é completamente simples, nem completamente dupla. Ou seja, as ligações π, né, os elétrons π, eles estão igualmente distribuídos por todos os carbonos, ok, gente? Então, não é a interpretação de ressonância, não é falar que ora a molécula está desse jeito e ora ela está desse jeito, não. Isso é errado, tá bom? Nós devemos pensar que a molécula real, ela é uma mistura dessas duas formas, tá bom? Muito bem. Aqui nós temos uma outra representação, eu já havia falado para vocês na aula passada, que os carbonos, eles são hibridizados em sp2, os carbonos apresentam geometria trigonal plana, vale a pena vocês darem uma revisada, viu, gente, em hibridização. Então, como a hibridização sp2, o carbono, ele vai apresentar um orbital p puro. Então, cada carbono, todos eles são iguais, cada um apresenta o seu orbital p puro, onde vai estar localizados os elétrons da ligação π, correto? Então, essa nuvem eletrônica, a densidade eletrônica, referente a esses elétrons, eles são deslocalizados, ok? Então, vai haver aqui uma interação positiva da função de onda, Todos os lóbulos com o mesmo sinal em uma face do anel benzênico e também isso acontece na face inferior, tá? Então, nós temos aí, essa representação aqui na letra B, dessa nuvem ininterrupta de elétrons π. Então, isso é uma característica muito importante, viu, gente, dos compostos aromáticos. Por isso mesmo, no exemplo anterior também, do exercício, que eu fiz, que havia um carbono hibridizado em sp3, então a molécula não era mais aromática, tá bom? Bom, então, daí, tem a regra de Huckel que a gente vai aplicar para saber se o composto é aromático ou não, tá? Gente, os anulenos são compostos cíclicos que têm ligação dupla e simples, ligações alternadas, tá? Dupla e simples. Então, todos esses exemplos aqui são compostos, Esse aqui, o 4 anuleno, 6 anuleno, 8 anuleno, e o número que está entre colchete é o número de átomos de carbono. Então, a princípio, a gente poderia pensar, por que, nesse caso aqui, todos apresentam a mesma característica, mas por que que um vai ser aromático e o outro não, tá? E aí nós vamos aplicar essa regra de Huckel e se o número de elétrons π, então nós vamos fazer 4n mais 2 é igual ao número total de elétrons π. Se o resultado dessa conta, se o n for um número inteiro qualquer, 0, 1, 2, 3, 4,
Então, a gente vai classificar a molécula como uma molécula que tem características aromáticas, tá? O composto é aromático. Caso contrário, se der uma fração, ele não vai ser aromático, tá bom, gente? Depois isso aí vai ficar um pouco mais claro quando a gente for analisar a teoria dos orbitais moleculares. Então, agora eu vou lá para o caderno para dar alguns exemplos da aplicação dessa fórmula para vocês, tá, joia? Então, gente, nós temos exemplo aqui, o 4-anuleno, né? Então, a gente vai contar para cada ligação π 2 elétrons, né? Então, nós temos para essa molécula o valor aqui 4, tá? Então, 4N mais 2 vai ser igual a 4. Então, 4N é igual a 4 menos 2, 4N é igual a 2, N é igual a 2 dividido por 4, que vai dar meio, tá? Então, veja, não é um número inteiro, por isso essa molécula não vai ser classificada, né, de acordo com esse critério aromática. Agora, o caso do benzeno, que é o 6-anuleno. Então, a gente tem aqui 4N mais 2 igual a 6. Por quê? São 3 ligações π, né? Cada uma delas 2 elétrons, então aqui a gente contabiliza o total 6. 4N igual a 6 menos 2, 4N é igual a 4. Então, N é igual a 4 dividido por 4, que é 1. Então, veja, um número inteiro, viu, gente? Então, essa molécula é classificada como aromática. E aqui nós temos o 8-anuleno, né? 4N mais 2 é igual a 8, que são 8 elétrons π. 4N é igual a 6, né? Que o resultado final, 1,5, certo, gente? Então, ela também não é classificada como aromática. Essa, gente, é uma fórmula empírica desenvolvida por Huckel, tá? E depois nós vamos entender um pouco mais, né, analisando a teoria dos orbitais moleculares, tá joia? Então, como conclusão, se os compostos aromáticos, né, se eles são planares, o benzeno, que é aromático, ele é uma molécula plana, tá? Já esses dois, nós não podemos afirmar que eles são planos. Bom, pessoal, acabamos de falar da regra de Huckel, né? No entanto, ela tem algumas exceções, tá? O 10-anuleno é uma exceção. Então, veja bem, existem duas configurações que seriam possíveis para que o 10-anuleno fosse uma molécula plana e, assim, tivesse a característica de ser aromática, tá bom? Essa configuração aqui, olha, com todas as ligações em cis, todas as ligações duplas em cis, ou essa daqui, tá? Essas ligações aqui em trans, essas duas aqui. No entanto, algo impede, né, em cada uma situação, eu vou falar que essa molécula seja plana, tá? Então, ela fica numa forma contorcida. Nesse caso aqui, é uma tensão angular, porque essas ligações aqui, elas se distanciam muito dos 109 graus do carbono tetraédrico, tá? E aí causa essa tensão angular, ela fica muito aberta. E já nesse caso aqui, é a proximidade das nuvens eletrônicas desses dois hidrogênios, o que causa uma repulsão, né? Então, é uma tensão estérica, certo? E essa tensão vai fazer com que a molécula seja contorcida. Nos dois casos vai acontecer isso. Então, por mais que o 10-anuleno, né, ele vai obedecer à regra de Huckel, depois vocês façam aí, né, 4N mais 2 é igual a 10. E aí vocês vão ver que vai dar um número inteiro. Então, pela regra de Huckel, seria uma molécula aromática. No entanto, tem essa especificidade, né, da tensão angular e tensão estérica, que não permite que a molécula seja plana. Ok, gente? Muito bem. Vamos avaliar aqui um outro caso, onde são dois exemplos, né, de moléculas que não são aromáticas, porque a nuvem de elétrons π é interrompida, né? Ela não é contínua.
devido à presença aqui de um carbono sp3, certo? Nesses dois casos. Então, essas moléculas também não são moléculas planas, não têm característica de serem aromáticas de estabilidade extra, tá? Essa daqui, né, o ciclo heptatrieno foi até aquele exercício que nós fizemos, né, na videoaula anterior. Muito bem, gente, vamos entender agora, falar um pouquinho, né, da teoria dos orbitais moleculares e entender essa distribuição eletrônica, tá? Vamos imaginar aqui esse diagrama de energia para os elétrons π, tá? Então, nós temos aqui a representação dos elétrons nos orbitais atômicos, ok? Então, na formação da molécula, esses orbitais atômicos vão formar orbitais moleculares, não é isso? Então, nós temos aqui, abaixo do plano, os orbitais atômicos, os orbitais moleculares ligantes, e acima os orbitais moleculares antiligantes, né? Então, esses elétrons que antes estavam desemparelhados, eles vão ser emparelhados aqui nos orbitais moleculares ligantes, nesses aqui abaixo, que são os de menor energia, né? Afinal, a molécula se forma para que ela seja mais estável, né, gente? E aí, o de menor energia, né, é aquele que tem o mesmo sinal da nuvem eletrônica, né, da função de onda, acima e abaixo do plano, tá? Então, não, existe apenas um plano nodal nessa molécula, tá? Que é o plano aqui que corta o eixo, o plano da molécula, né? O lóbulo de cima com o de baixo. Quando a energia aumenta, né, para esses orbitais aqui, o que que a gente tem? A gente observa dois planos nodais, tá? Então, tem aqui esse aqui pontilhado em rosa, e aqui toda vez que a função de onda troca de sinal, né? Então, veja aqui rosa e aqui tá azul. Então, aqui tem um plano nodal. Então, quanto maior o número de planos nodais, né, mais energético vai sendo o orbital molecular. Então, aqui nós temos 3 e depois 4, tá? Então, são mais energéticos e são classificados como antiligantes. E o que vai justificar, então, a aromaticidade, né? É os elétrons ocuparem esses orbitais moleculares menos energéticos, tá bom, gente? E para que seja aromático também, aqui pela teoria dos orbitais moleculares, todos os elétrons π, eles precisam estar emparelhados, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, o ciclo butadieno, o que que vai acontecer? Fazendo os orbitais ligantes, não ligantes e antiligantes, tá? A distribuição para essa molécula, nós vamos ter aqui que existem 2 elétrons desemparelhados. Isso aí causa, né, uma instabilidade para a molécula, tá bom? Já para o benzeno, nós temos aqui, ó, todos os elétrons emparelhados nos orbitais de menor energia. Para o ciclooctatetraeno, nós temos aqui também elétrons emparelhados, mas elétrons desemparelhados, tá? Então, veja que o ciclobutadieno, né, não obedece à regra de Huckel e, pela teoria dos orbitais moleculares, ele apresenta elétrons desemparelhados. Então, né, a gente já consegue justificar por essas duas teorias, né, o porquê dele não ser aromático, o mesmo com esse terceiro exemplo aqui, tá bom, gente? E para facilitar a interpretação da teoria dos orbitais moleculares, né, o diagrama de Frost, né, foi desenvolvido, que é um método do polígono e círculo, viu, gente? Para a gente conseguir fazer esses orbitais moleculares e ir preenchendo os elétrons, né, e interpretar se vai ser aromático ou não. Então, vamos avaliar aqui. Por exemplo, se eu tenho uma molécula cíclica, tá? Com 3 carbonos,
ciclopropano, por exemplo, ciclopropeno, né? Teria que ser. Então, nós vamos pegar um vértice, tá? E colocar para baixo. E esse vai ser o orbital molecular de menor energia. Se for 4, veja bem, nós temos aqui, pega qualquer um vértice e coloca na parte inferior, tá? Então, a gente sempre faz isso, olha, um vértice para baixo. E aí vai preenchendo, né? Cada carbono, a gente vai colocando um orbital molecular, certo? Porque tem aquela regra, né? O número de orbitais atômicos é o mesmo número de orbitais moleculares. Então, aqui por esse método do polígono e círculo, a gente consegue escrever esses orbitais moleculares, tá bom? E com isso a gente entende também uma regrinha que algumas literaturas trazem, que fala que a nuvem π deve conter um número ímpar de pares de elétrons. Então, por que isso? Se aqui sempre vai começar com um par a ser preenchido, e depois vai ser sempre de 2 em 2, tá? E eles precisam estar também preenchidos, completamente preenchidos, né? Porque tem que ser emparelhados. Então, esse número sempre vai ser um número ímpar, tá? Então, veja só, aqui nós teremos apenas um, né? Para que seja, para que o composto seja aromático. Aqui também, com 4, apenas um. Aqui a gente tem que ter 1, 2, 3. Aqui a gente tem que ter 1, 2, 3, né? Então, assim, sempre vai ser 1, 3, 5, tá? Números de pares de elétrons na espécie que eu quero determinar, se é aromático ou não. Certinho, gente? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, imagina aqui, né, essa molécula, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, o vértice, né, o vértice para baixo corresponde a esse orbital molecular, aqui e aqui, olha, tá? Esse e esse, esses outros dois. Então, eu vou preencher, né, 6 elétrons, tá? Aqui também, nesse caso, 6 elétrons. Então, aqui está mostrando exemplo de compostos que são aromáticos. Já aqui na letra C e na letra D, está mostrando que tem elétrons desemparelhados, então, que não são aromáticos. Então, veja que aqui eu tenho 3 pares e aqui eu tenho 2 pares. Então, um número ímpar de pares de elétrons, entenderam? Vai ser aromático. E aqui é um número par, né? Que é o total, eu tenho 4 elétrons, então é um número par. E aí, não é aromático. Muito bem, pessoal. Então, nós finalizamos, né, essa parte da aromaticidade, né, regra de Hooker, teoria dos orbitais moleculares, e eu vou fazer alguns exemplos para vocês também no papel a respeito da aplicação desse método do polígono e círculo. Tá joia?